É hora de recomeçar. Ainda dá tempo para recomeçar. Não está tudo acabado, não está tudo terminado. Parece que chegou ao fim, parece que você não encontra uma luz no fim do túnel, você não enxerga isso, você não enxerga possibilidades de mudança, de alteração do quadro em que você vive hoje. Mas eu te digo que há tempo, ainda dá tempo de recomeçar, dá para apertar o play novamente, iniciar novamente e alcançar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. É hora de recomeçar. Esse vídeo, esta mensagem é para você. Bom, eu queria nessa ocasião compartilhar inicialmente já de uma história. Lá em Marcos, no capítulo de número 9, verso de número 17 ao verso de número 28, você vai encontrar a história de um pai que tinha um filho que sofria de um tipo de epilepsia. Só que essa epilepsia não era caracterizada por algo físico, não era algo do cérebro e também não era nada psicológico, não era nada da mente, mas era algo espiritual. E esse pai, no seu desespero, ele leva lá o seu filho para os discípulos de Jesus para que eles fizessem alguma coisa. E o próprio pai, ele diz, olha, os seus discípulos não puderam fazer nada. E então ele se encontra agora diante de Jesus com uma dificuldade em crer. Mas ele pede para Jesus, para que Jesus o auxilie e ajude na sua incredulidade. Bom, essa é uma história de um simples homem passando por uma simples luta. Talvez, ao meu ver e ao seu ver, sim. Mas a verdade é que nós, muitas das vezes, nos encontramos em dados momentos de nossas vidas em que as lutas e os problemas, por mais que pareçam simples, banais para outras pessoas, para nós causa muita dor e muito sofrimento. Com esse pai não era diferente. Então eu quero compartilhar um pouco da história deste pai e já trazer para você que alguma coisa nessa história, alguma coisa nessa passagem bíblica vai se enquadrar com a sua vida, você vai se identificar. E eu queria trazer aqui, primeiramente, 3 características desse pai. 3 características que vão se assemelhar muito com as nossas vidas, com aquilo que nós vivemos ou passamos. E a primeira característica que eu vejo nesse pai é que ele estava desesperado. Ele estava em desespero. Até porque o sofrimento dele era muito grande. Se nós formos ler, então, esta passagem lá em Marcos 9, e nós nos atemos ao verso de número 18, por exemplo, esse pai ele vai dizer que um espírito, tomava posse do seu filho. E o texto diz que o espírito despedaçava o seu filho. Marcos 9, verso número 18. E este onde quer que o apanhe, está falando do espírito, despedaça-o. A palavra despedaçar aqui, ela vem do grego resei, que significa derrubar. Então o espírito tomava conta daquele jovem e o derrubava. Então nós sabemos que fisicamente aquele jovem já não era normal. Provavelmente ele tinha muitos machucados, muitos ferimentos físicos, já que quando o espírito tomava conta dele, ele caía, ele era derrubado. E ainda o pai continua dizendo, e ele espuma e range os dentes, olha só, e vai definhando. A palavra definhar aqui vem do grego, é um verbo, shirainó, que significa murchar, significa perder o vigor. Em outras palavras, este jovem não se alimentava bem, ele não bebia água corretamente como deveria. Então ele definhava, isso está no sentido literal e não no sentido figurado. Então o pai ele traz características, fala, o espírito derruba ele, sempre. Ele range os dentes, ele começa a espumar e ainda está definhando, ele não se alimenta direito. Por quê? Por conta desse espírito que toma conta do meu filho. E ainda ele diz, e eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Mas lá no verso de número 22, o pai ainda traz um outro quadro ali desse menino, desse jovem. Ele diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Ou seja, o espírito estava tentando matar o menino.
lançava no fogo e lançava na água. No fogo para nós, pô, lançar no fogo, o que é isso? Né? Nós temos fogo no fogão só, ou na churrasqueira, né? E olha lá ainda quando não utiliza de uma churrasqueira elétrica. Mas só que na época o fogo para eles era mais usado do que nos nossos dias, entre aspas. Porque era comum para eles ali, eles fazerem fogueira para se aquecer, por exemplo, no inverno, ou ainda usar ali para queima de lenha, né, para cozer alimentos e tudo mais. Então era comum, era natural ter fogo todos os dias ali em um ambiente, em um lugar onde qualquer pessoa, se não tivesse cuidado, poderia se queimar. E o que ocorria com este jovem é que o Espírito tomava conta dele e ele se lançava no fogo. E ainda na água. Por que na água? Porque nos tempos bíblicos era normal eles habitarem próximo a correntes de água. Eles tinham lá um rio, um riacho, era comum para eles. Ou ainda, quando não tinha, eles tinham poços, ou ainda cisterna. Poço e cisterna é diferente. O poço era um buraco feito no solo para alcançar o lençol freático. E ali eles tinham a água que provinha do lençol. Mas só que a cisterna era diferente. Era literalmente um buraco no solo, mas não para alcançar o lençol freático, mas para que ele viesse captar a água da chuva. E o menino era jogado nas águas. Era numa cisterna, ou era num poço, ou era num riacho, enfim. O que estava ocorrendo aqui é que ele estava prestes a morrer a qualquer momento, porque o Espírito lançava para a morte, tentando destruir o menino. E o pai estava desesperado, até porque no verso de número 24 vai nos dizer que isso ocorria desde a infância. Então, olha a primeira característica desse pai. Ele estava desesperado. Quantos de nós não nos encontramos em desespero em dados momentos? Passamos por tanta tribulação na nossa vida, tanta dificuldade, que muitas das vezes proporciona desespero para nós, em nós, e é natural que isso ocorra. Na verdade, em determinados casos é até necessário, porque muitos de nós, se não entrarmos em desespero, nós não tomamos nenhuma atitude e deixamos o problema continuar. E Deus não quer que o meu problema ele continue crescendo contra mim, de modo que ele me engula. Não, Ele quer que eu vença os meus problemas. E é lógico que Ele se prontifica em me auxiliar. Por isso, Ele permite, muitas das vezes, que o desespero ele se apresente. Então, o desespero ele pode ser um benefício para mim se eu usar ele para que eu venha tomar uma atitude e vencer o problema e mudar o quadro da minha vida. Mas em dados momentos, este mesmo desespero, ele pode querer tomar conta da minha vida e só vai ocorrer se eu permitir que isso de fato ocorra. Então eu não posso permitir que o desespero tome conta de mim. Posso estar desesperado? Sim, provavelmente eu vou estar. Jesus disse, no mundo tereis aflição, então terão coisas que vão vos afligir. Mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, posso passar por momentos de desespero? Sim, posso passar. Mas o desespero ele não pode me dominar. E é isso que muitas das vezes nós permitimos. É isso que muitas das vezes você permite que o desespero te domine e dite as regras. E o que o desespero vai me dizer? Que não dá mais, que acabou, que não há mais chance, que não existe possibilidade alguma de eu mudar o quadro da minha vida, de eu vencer o problema, de eu passar pela dificuldade. Então eu tenho que fazer o quê? Buscar a Deus, para que o desespero ele não tome conta de mim e me domine. Eu tenho que usar do desespero para que eu venha resolver o meu problema, venha lutar, e não o contrário. Porque se eu permitir que o desespero tome conta de mim, então eu não vou conseguir vencer os meus problemas. Eles vão se tornar cada vez maiores e isso vai me trazer um desânimo, uma depressão talvez, um problema psicológico, dependendo da situação, e espiritual. Então eu tenho que vencer o desespero. Lá em Salmos 34, no verso de número 4, o salmista diz assim: eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. O salmista está dizendo, eu estava temendo, eu estava com medo, eu estava passando por um momento na minha vida em que as dificuldades me causavam medo. O que eu fiz? Eu busquei o Senhor. O que o Senhor fez? Ele me livrou dos meus medos. Talvez os problemas do salmista não foram resolvidos, mas ele foi livrado de seus medos. Então nem sempre os seus problemas vão ser resolvidos por Deus. Muitas das vezes, sim. Em outras vezes, não. Ele vai ser resolvido por você mesmo, só que com o auxílio e a ajuda de Deus.
Por isso que eu tenho que buscar ao Senhor, como o salmista fez. Eu busquei o Senhor e Ele me livrou dos meus temores. Então, se você estiver em desespero, faça como o salmista. Faça como esse pai que buscou auxílio, que buscou ajuda para que ele viesse a ser livrado, para que ele viesse a vencer este momento de dificuldade. Então, essa é a primeira característica desse pai, o desespero, que muitas das vezes, tanto eu como você, vivemos e passamos. Mas existe outra característica. A segunda característica que eu vejo aqui é que este pai, ele não estava só desesperado, mas nesse momento ele também estava frustrado. E por que frustrado? Porque no verso de número 18, ele disse: eu trouxe ele, o meu filho, aos seus discípulos, mas eles não puderam ajudar, eles não conseguiram expulsar. Então ele estava não só desesperado, mas também frustrado. E o que é a frustração? Recentemente, a minha filha, de 7 anos, ela passou por um momento de frustração. E ela estava esperando algo, o acontecimento de algo, e chegando lá não aconteceu como ela gostaria e ela ficou frustrada. E aí eu sentei com ela para conversar e expliquei para ela o que era frustração, na linguagem dela, de uma criança de 7 anos. Eu falei para ela: filha, isso que você está sentindo agora se chama frustração. E ela falou: pai, o que é frustração? Eu expliquei para ela na linguagem dela. E o interessante é que a frustração, ela traz consequências. E existem 3 consequências que são as principais, que é gerada pela frustração. A primeira delas, por exemplo, é a raiva, é a ira. É normal uma pessoa frustrada sentir ira. Então você contava com alguma coisa e por conta daquilo não ocorrer e acontecer conforme você imaginava ou esperava, você se sente em um momento de raiva, em um momento de ira. Por exemplo, vamos supor que você está contando um dinheiro e infelizmente aquele dinheiro não dá certo, ele não cai, você não recebe ele. Aí vem o quê? O sentimento de ira por conta da frustração. Então você se frustra, você esperava aquilo e aquilo não ocorreu. E aí você sente uma raiva muito grande. Raiva de Beltrano, raiva de Ciclano, raiva de si mesmo, raiva da situação, você fica irado. E é um problema a ira? Depende. Você pode irar e pecar, ou você pode irar e não pecar. A Bíblia nos diz: não põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não permita que a ira ela perdure. Se você irar, não peque. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pecai-vos. Então a ira não é um pecado. Jesus, ele se irou. Quando ele viu os cambistas ali no templo, ele com um chicote, ele afugentou os cambistas, ele tirou eles de lá, ele estava irado, porém ele não pecou. Então você pode se irar, porém não pecar. Porque se você deixar que a ira te domine e que ela venha permanecer em você, aí você vai acabar pecando contra Deus. Porque a ira é natural e comum. Como eu disse, Jesus irou. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele se ira todos os dias, porém não significa que ele peca. A Bíblia fala que nós devemos, como eu já mencionei, irar, porém não pecar. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 9, o sábio ele disse: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, porque essa é a tendência da ira, dominar o meu espírito. Se eu permitir que ela domine, então eu vou tomar atitudes incorretas que vão trazer para mim ou para minha vida consequências. Então eu não posso permitir que a ira domine depressa o meu espírito. E ele continua dizendo: pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Em outras palavras, trocando para o nosso vocabulário, o sábio está dizendo que a ira, ela dorme, ela permanece, ela mora no coração, no íntimo dos idiotas, dos burros. É isso que ele está falando, dos tolos. Então, eu não posso permitir que a ira, ela esteja em mim constantemente. Irei, mas ela não pode me dominar. Eu tenho que ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. A frustração, ela tende a trazer raiva e ira em mim. Mas eu não posso permitir que a ira, ela permaneça em mim. Senão, eu vou estar pecando contra Deus. Mas a consequência, as consequências ali da frustração não se resume apenas em ira, mas também em tristeza. Sim,
Quando nós nos frustramos, nós nos sentimos tristes. Quem é que fica feliz por estar frustrado? Nossa, eu estava contando com aquilo, não deu certo. Nossa, como eu estou alegre. Ninguém vai ficar alegre por isso. Pelo contrário, vai ficar muito triste. Então, é uma consequência da frustração. Você se frustra e por conta disso vem a tristeza. Basicamente era o que minha filha estava sentindo. Então, a tristeza, ela vai existir por conta da frustração. Só que a tristeza, ela pode fazer parte da minha vida ou daquele momento, daquela ocasião e tapar os meus olhos para que eu não enxergue a solução ou ali a possibilidade de mudar aquele quadro, ou ela pode permanecer ali e me deixar jogado de lado, de canto. A Bíblia nos diz, lá em Salmos 30, verso de número 5, na parte B do verso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, quando eu estiver num momento de tristeza, eu tenho que lembrar que eu posso estar chorando agora, triste agora, mas no amanhã eu estarei alegre. Ou seja, não é para sempre. A tristeza, ela não vai durar para sempre. Eu tenho que ter isso em mente. Não, essa tristeza que eu estou sentindo agora, ela não é eterna, ela vai passar. E eu não posso deixar que ela continue ali. Eu tenho que procurar alcançar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero de uma outra forma. É isso, mudar o foco. Foi essa estratégia, por exemplo, que eu usei com a minha filha. Quando eu fiz a faculdade de teologia e eu aprendi, uma das matérias era psicologia pastoral. Eu fiz psicologia pastoral e me ajudou muito. E hoje eu aplico ela na minha família, sabe, com os meus filhos, e funciona 100%. E foi isso que eu apliquei com ela. Sabe? E uma das coisas que Jesus nos ensina é mudança de foco. Quando ele fala sobre as aves do campo que não trabalham, não fiam, contudo o Senhor os ajuda, ele está falando que, olha, mude o seu foco. Jesus está falando para quem? Para as pessoas que estavam preocupadas com comida, bebida, com vestimento. Falando, ó, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que você vai comer, beber. Não se preocupe com isso. Olha para as aves do céu. Jesus, ele nos faz mudar o foco. Tenha uma visão diferente do problema e da situação que você está passando. E isso funciona muito, muito bem. E ele ainda fala sobre os lírios, fala, olha, nem Salomão se vestiu como um deles. E Jesus ainda disse, se Deus ajuda as aves, se Deus veste os lírios, como que ele não vai ajudar você? Porque você vale muito mais do que as aves. Jesus está dizendo, olha, vamos olhar para um outro lado, vamos olhar para um outro ângulo. E foi isso que eu fiz com minha filha. Convidei ela a olhar por um outro ângulo, a mudar o foco. E foi quase que instantâneo. A mudança do interior dela, dos sentimentos dela, mudou quase que instantaneamente. E isso eu aprendi com quem? Com Jesus Cristo. Eu aprendi com a Bíblia Sagrada. Então, mudança de foco. Eu estou triste por conta daquilo que eu queria, não deu certo, me frustrei, estou muito triste. Mudança de foco. Procura auxílio em Deus. Ele vai te mostrar um outro caminho, a própria palavra, a própria Bíblia vai te mostrar um outro caminho, um outro ângulo de tudo que você está vendo. E aí você vai poder vencer a tristeza. Mas não é só tristeza, eu disse que tinha 3 características aqui, 3 consequências, né, da frustração. E a terceira dela é o desânimo. E nossa, como que o desânimo ele é pegajoso, né? Então nós nos frustramos por conta de algo, e aí vem o desânimo e fala, poxa, eu não vou tentar mais. Não, porque eu tentei, não deu certo, deu tudo errado, agora eu estou desanimado, eu não aguento mais. Sabe quem sofreu desânimo, passou por um momento de desânimo? Elias. Elias estava desanimado, tão desanimado que ele pediu a morte. Falou, Deus, eu não quero viver mais, estou desanimado, não aguento mais. O Elias tinha acabado de vencer ali os profetas de Baal, sabe? Então foi exaustivo para Elias. Aí de repente ele recebe a carta de Jezabel, dizendo, olha, eu vou matar você. Elias não aguentou aquilo, Elias estava cansado, ele estava tão desanimado que falou, Deus, tira a minha vida. Mas olha que interessante, o que Elias fez? Ele buscou o Senhor. Tanto é que Deus manda um anjo para Elias ali, o anjo fala com Elias, prepara para ele um alimento, fala, levanta e tem coisa ainda para fazer. Nós vemos lá na frente Elias sendo arrebatado, mas ele passou por um momento de desânimo. E você vai passar, você está passando, eu passo por momentos de desânimo, mas nós temos que aprender com a palavra. E o que ela nos ensina? Buscar a Deus em momentos de desânimo. Provérbios 24, verso de número 10, o que ele diz? Se você se mostrar frouxo, fraco, no momento da angústia, no momento da adversidade, no dia da luta, pouca será a tua força, ou pequena será a tua força. Então, no momento de desânimo, eu não posso me mostrar fraco, me mostrar frouxo.
Pelo contrário, eu tenho que buscar ao Senhor e, com aquele pouco de força que eu tenho, levantar e ir à luta novamente. Então não desista, não acabou, dá para recomeçar. Como eu disse no início desse vídeo, dá para apertar o play novamente, reiniciar. Use as suas falhas como degrau ou como degraus para a sua vitória. Você tem que aprender com os seus erros, você tem que aprender com as suas falhas. Eu tentei, deu tudo errado, falhei. Sim, vou reunir todas as minhas falhas, todos aqueles pontos em que eu errei e usar para o meu benefício, para o meu crescimento. Então, se eu olhar para as falhas, para os erros como algo destrutivo, eu vou deixar os problemas me vencerem. Mas eu tenho que olhar para isso como uma alavanca, aquilo que me impulsiona, como uma catapulta que me leva mais para diante para a minha vitória. Então eu posso usar as minhas falhas, ali as minhas frustrações como espinhos para me ferir ainda mais, ou eu posso usar ela como degrau para que eu venha alcançar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu sonho, enfim. Então eu cuido dos erros, tudo aquilo que eu errei, e tento fazer o certo novamente, não cometendo os mesmos erros, porque é óbvio, se eu tiver as mesmas ações, a probabilidade que eu tenha os mesmos resultados, então alguma coisa eu tenho que mudar, aprendendo com os meus erros. Então o desânimo, ele não pode fazer parte da minha vida de um modo que eu venha viver à mercê dele, senão ele vai me controlar e eu não vou conseguir ir adiante. Então eu tenho que fazer aqui como a Bíblia me ensina, que é buscar ao Senhor. Bom, então este pai, ele passava por um momento de frustração. Estava desesperado e frustrado. Mas a terceira característica que eu vejo nesse pai é que ele tinha um propósito, ele tinha por que lutar, ele tinha um ideal. E isso traz a nós mais esperança, isso que nos renova e nos dá força. Existe algo maior para que venha ser alcançado e que venha me levar a lutar ainda mais. Então, pelo que você está lutando? É pelo seu casamento? É pelos seus filhos? É por uma questão de saúde? São questões financeiras? Olha, não importa. No que você se preocupar, Deus ele se prontifica em te auxiliar. Eu já vi pessoas falando para mim, Deus não vai se preocupar com o meu problema, porque é uma coisa muito pequena. Olha lá a fome no continente africano. Deus tem muito mais coisa para poder cuidar e se preocupar. Mas saiba de uma coisa, Deus, em primeiro lugar, ele não se preocupa com nada porque ele não é humano, ele não é homem, ele é soberano. Então ele não se preocupa com absolutamente nada. E segundo, o poder de Deus não é limitado. Ele não vai estar dando atenção à fome da África lá, de modo que ele não consiga cuidar de você aqui. E outra, o seu problema, por mais pequeno que seja, entre aspas, ele é importante para Deus, porque é importante para você vencer ele. Então, o que te ferir, o que te causa dor, Deus se preocupa, independentemente se é pequeno ou não, porque à vista de muitos pode ser algo pequeno, não são eles que estão sofrendo, é você. Então, se te machuca, Deus ele vai te auxiliar. Tá? Então, não fique achando que você é o menos querido de Deus. Deus não tem filho predileto. Tá? Então, do mesmo jeito que ele amou esse pai aqui e o ajudou, ele também te ama e vai te ajudar. Então, esse pai tinha algo por que lutar. O que era? O seu filho. Era algo muito valioso, muito valoroso para ele. Eu não sei o porquê que você está passando por essa dificuldade. Eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que tem algo por que lutar. Existe um algo, existe um troféu ali na frente. E você não pode desistir. Não agora. Aliás, nunca. Você não deve desistir. Não importa quantas vezes você tenha que tentar. Quantas vezes Thomas Edison queimou a lâmpada antes dele conseguir fazer com que a lâmpada de fato acendesse? Até falaram para Thomas, Thomas, você falhou tantas vezes, isso não te perturba? Ele falou, não falhei. Eu descobri por várias vezes uma maneira de fazer com que a lâmpada não acenda. Olha só, a visão, o ângulo de visão.
Então você vai encarar as suas falhas como? Como algo que te destrói ou algo que vai te construir? Encare como algo que te constrói. Então lembre-se, você tem um motivo por que lutar. Você tem um motivo para reiniciar, para recomeçar. Então recomece de novo. E se eu falhar, recomece pela terceira vez. E se eu falhar, recomece pela quarta. Enquanto você estiver vivo, recomece de novo. Cuide dos erros que fez com que desse tudo errado agora. Cuida dos problemas lá, daquelas coisinhas ali que você não conseguiu lidar, para que você comece de novo e comece certo. E se você falhar, você comece novamente. Porque Deus tem compromisso com aqueles que se prontificam em lutar e em ir atrás. O próprio apóstolo Tiago lhe disse, se você tem fé, isso é bom. A oração, isso é maravilhoso. Mas se você não tiver ação, não funciona. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Então eu tenho que ter fé sim, acreditar sim, buscar em Deus, óbvio. Mas eu tenho que agir, eu tenho que ter as minhas ações. Eu tenho que pôr em prática. Se não funcionar, eu ponho de novo, não tem problema. Eu resolvo tudo aquilo que eu fiz de errado, que fez com que eu me frustrasse e tento novamente. Eu não posso deixar de tentar. Eu não posso deixar de lutar. Este pai tinha algo por que lutar. Desde a infância esse menino passava por problemas. Levou os discípulos de Jesus, não resolveram. Mas o pai não esmoronou. Ele podia ter pego o menino e falado, não, vamos embora, não tem jeito. Não. Estava ali Jesus e ele se colocou diante de Jesus e falou, mestre, está aqui meu filho, seus discípulos não puderam fazer nada, mas eu preciso, me ajuda. E Jesus fala para ele, mas se você crê, tudo é possível aquele que crê. O pai disse, olha, eu creio, só que ainda existe incredulidade em mim, então eu te peço, me ajuda na minha incredulidade. Olha só, esse pai ele falou, eu não vou arredar o pé, eu falhei, eu me frustrei, eu estou desesperado, mas eu não vou desistir, eu preciso, é o meu filho e eu quero a cura. E foi o que ocorreu, ele alcançou a cura do seu filho. Jesus então ele expulsa aquele espírito e o milagre acontece. Lá em Isaías 49, no verso de número 15, tem um verso que diz assim, Deus falando, né? Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está falando assim para o povo dele. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que mama? Aí você pode dizer, não, isso pode. Eu já vi vários casos, quantas notícias, né, da mãe abandonando o bebezinho ali no lixo e tal, mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando do filho que ainda mama, ou seja, Deus está falando, pode uma mulher estar dando de mamar para o seu filho e de repente olhar para o filho e falar, mas quem é esse filho? E não se compadecer dele? É disso que Deus está falando. Isso pode acontecer? É praticamente impossível, a não ser que a mulher ela tenha algum tipo de problema mental. Mas uma mãe que está com um filho ali, amamentando ele, de repente olha para a criança e fala, quem é esse menino? E não ter compaixão por ele, pode isso acontecer? E Deus diz, ainda que isso viesse a acontecer, comigo não acontece. Eu ainda se compadeço de você. Ou seja, Deus não se esquece de nós. Ele não se esquece de você. Ah, porque Deus me esqueceu, porque tudo que eu faço dá errado e porque eu não alcanço. Deus não se esqueceu de você. Na verdade, somos nós que nos esquecemos de Deus. E acabamos chamando Deus para os nossos problemas, quando na verdade Ele quer fazer parte da nossa vida 24 horas. Então eu vou trabalhar, Deus, vamos comigo, abençoa o meu dia. Eu vou dormir, Deus, abençoa minha noite de sono. Eu vou me alimentar, graças te dou, Deus, por este alimento. Convida Deus para todos os momentos da sua vida, não só para os momentos de problema e dificuldade. Porque é isso que nós fazemos, nós nos esquecemos de Deus. E depois achamos que Deus se esqueceu de nós. Em sua palavra, Deus diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, eu tenho que ir até Ele para que Ele venha até mim. Então, eu dou passos para Deus e Ele dá passos ao meu encontro. Jesus disse, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei, batei e abri-se-vos-á. Jesus disse, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que busca, encontra. E buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que buscar ao Senhor. Tudo se resume em Deus e a Deus. Sem Ele, nós não somos nada. Ele é tudo em nossas vidas. Então, busca o Senhor.
Dá tempo de recomeçar, ainda é hora, é momento de recomeçar. Não desista, você tem um ideal, você tem algo por que lutar, você tem um troféu para ser alcançado. Não desista da sua família, não desista de sua casa, não desista de seu relacionamento, não desista de seu emprego, não desista da sua vida financeira, não desista de seus sonhos, não desista. Dá para recomeçar, dá para apertar o play novamente. Se não der certo, você aperta novamente, se não der certo, você aperta novamente. Não pare de tentar. Busque ao Senhor e Deus vai te ajudar. Você vai conseguir, porque o Senhor se prontifica em te auxiliar. Não existe uma luta, uma batalha sequer que Deus tenha perdido. A sua não será a primeira. Deus vai fazer a obra na sua vida. E nesse momento eu quero te convidar a uma oração. Eu vou orar pela sua casa, pela sua família, vou orar por você, pela sua vida. E vou declarar a vitória de Deus sobre a sua casa, sobre você, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado por tudo, Pai. Perdoa-nos de todos os nossos pecados e de todas as nossas falhas. E neste momento, eu quero te pedir para que o Senhor abençoe teu filho e a tua filha, Pai, e ajude nesse problema, nessa dificuldade, Deus. Sabemos que o mal tem se levantado, que os problemas têm se apresentado e que as tempestades têm sido cada vez mais fortes e cada vez mais machucativas. Mas o Senhor é aquele que nos livra de todo mal, é aquele que nos concede um jugo suave, um fardo leve. O Senhor é aquele que cuida de nós, que cuida dos nossos problemas, que nos ajuda. O Senhor disse em sua palavra, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O Senhor nos ensinou, Pai, a lançar sobre Ti as nossas ansiedades, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. E eu te peço, cuida do teu filho nesse momento, cuida da tua filha, cuida deste coração, Pai, e ajude-os neste problema e nessa dificuldade, que é impossível para ele e para ela resolver, mas não é impossível para o Senhor, porque para o Senhor tudo é possível. E eu creio, nós cremos na tua vitória. E eu decreto e declaro da tua vitória sobre a vida dele, sobre a vida dela, nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e conceda o pedido do seu coração. Fica na paz.